gente mandando mensagem, dizendo que tem sido abençoado, e nós estamos, assim, cada dia mais empolgados e gratos a Deus para Deus ter nos dado uma maneira de chegar até você, abençoar a sua vida, encorajar você e até mesmo termos um tempo de comunicação, te ouvir e discernir aquilo que o Senhor tem feito. Esse episódio é um episódio especial, porque tem um cara aqui que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco, que é muito top, que é um amigão especial, e nós estamos com a expectativa do que Deus vai falar conosco hoje, né? Eu já vou logo entrando aqui, eu quero apresentar para vocês o pastor Rafael. Quando eu cheguei para a Flórida, é um dos pastores que primeiro eu conheci aqui, e a gente admira muito o trabalho que ele faz em Southwest Florida. Ele tem uma igreja mista com brasileiros, mas eles pregam totalmente em inglês, abençoa essa região da Flórida, e nós temos crido que Deus está fazendo algo maravilhoso nessa região. A gente crê que o Senhor está começando um avivamento, algo tremendo no sul da Flórida. E eu quero dizer, pastor Rafael, é uma honra ter você aqui no Upper Chamber, né? E é um privilégio poder falar com você e estar junto. Seja bem-vindo. Obrigado. Amei o nome. Upper Chamber é onde nós queremos estar, né? Lugar da presença de Deus, lugar em que a igreja nasceu, né? Uhum. Indicando isso, pastor Judson, obrigado pelo convite, honra e alegria que possamos abençoar, né? Quem quer que esteja ouvindo, assistindo. Cremos que Deus vai estar edificando os irmãos com uma palavra de vida hoje. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, assim, o pastor Rafael é pequenininho assim, mas é top, é violento. É uma das igrejas que a gente ama muito aqui, pastor da igreja Divine, né? Eu queria que você começasse, compartilhar um pouco sobre você, como que você veio parar aqui nos Estados Unidos, Sim. né? Como que você aceitou Jesus, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Sim, a minha origem é de tradição presbiteriana, né? Fui apresentado o evangelho ainda quando criança e fui avivado numa igreja não denominacional, né? Em Goiânia, em Goiás. Tive a minha experiência com o enchimento do Espírito Santo ali e desde os meus 16 anos fiquei envolvido com pequenos grupos, né? Células, life groups, grupos familiares, desde os meus 16 anos. Poucos dias atrás, sentando com a minha esposa, nós estávamos brincando quem que tinha começado a liderar um grupo pequeno primeiro. Eu falei, eu comecei com 16 anos, todo metido, e ela falou assim, mas eu comecei com 15. E nessa época, o meu garoto de 13 anos falou assim, então é melhor eu começar agora. E o meu garoto de na época, 13 anos, começou a liderar o seu grupo com 13 anos. Uau. E na sequência, o meu, que estava de 12 anos, no outro ano, né, de 11 anos, no outro ano começou a liderar com 12. Então, eu sempre estive envolvido com pequenos grupos, essa é a minha paixão, né? Acredito que a igreja que prevalece é a igreja em que cada cristão, cada crente, cada membro é de fato um sacerdote, é um ministro. Estou envolvido com isso desde os meus 16 anos, né? Fui ordenado ao ministério em 2009, fui enviado para plantar a minha primeira igreja em 2010. Já tinha, na verdade, a igreja que me enviou, é a igreja que eu ajudei a plantar na garagem da minha casa com 18 anos, essa igreja que me enviou, a Igreja Hebron, é sempre conectada com o Ministério Videira, e nós fomos edificados e treinados nessa cultura dos pequenos grupos, da célula, do discipulado pessoal, né, da espiritualidade, da paternidade espiritual, né, no discípulo one-on-one, né, no 1-a-1 ali, e é onde eu cresci. Tivemos a experiência de tentarmos plantar uma igreja de língua portuguesa no noroeste da Flórida, numa cidade conhecida entre muitas igrejas, chamada Pensacola. Houve um avivamento na década de 90 ali, uma igreja Assembleia de Deus. Fomos enviados para aquela cidade e logo na nossa experiência, tentamos plantar a igreja ali durante 1 ano e meio, a gente já percebeu que haveria uma limitação se nós estivéssemos apenas limitados à comunidade de fala portuguesa nos Estados Unidos. Particularmente cidades com esse perfil, as cidades que são mais interioranas, não cidades metropolitanas. Eu não estou falando de núcleos, né, que tem polos de imigrantes como São Francisco, Boston, Nova York, Orlando, hoje é uma grande, né, um polo de receber imigrantes brasileiros de língua portuguesa. Mas cidades menores, aos arredores, elas pode até ter comunidade de língua portuguesa, mas normalmente essas comunidades elas são mais imersas na cultura. E foi o que aconteceu conosco. Depois de 1 ano e meio ali, a igreja não floresceu justamente porque havia, não só por essa razão, mas uma das grandes razões tem a ver com a língua portuguesa, que a gente ficou insistindo e não floresceu.
conseguimos conectar todos os irmãos e assim fomos enviados agora para o sudoeste da Flórida, Fort Myers, e começamos da mesma maneira, com apenas uma célula, um grupo pequeno, mas dessa vez focados em tornar a igreja de fala inglesa. Isso foi quando? Qual ano que você chegou? 2012. Uhum. 2012. Estamos celebrando 10 anos 10 agora, anos. em setembro estamos celebrando 10 anos. É uma grande alegria. E depois dessa vinda para cá, já com esse foco, depois de 1 ano e meio estabelecendo uma base de língua portuguesa, até mesmo porque era a minha língua de conforto, obviamente é a língua que eu falo, minha primeira língua, desde o começo nós sempre oferecíamos algo bilíngue. Seja eu pregando em português com alguém com tradução simultânea, ou depois de um certo tempo eu pregando em inglês, mesmo em inglês extremamente limitado, alguém fazendo a tradução em português, até que finalmente, depois de 1 ano e 3 meses, nós mergulhamos no inglês. Foi muito difícil, a gente ainda tem alguns desses vídeos gravados no YouTube de quando eu comecei a pregar inglês. Tenho vergonha de ver, porque é muito constrangedor meu inglês. Mas você sabe que uma coisa que, vou te ser sincero, que realmente me abençoa, porque eu falo com muitos irmãos, eu sei que tem muitos jovens, muitos irmãos que falam, alguns líderes da igreja americana viraram para mim e falaram, Júlio, nós precisamos de missionários brasileiros. E eu me lembro que uma dessas conversas, até o tio da Apple falou comigo, nós falamos com ele, mas é difícil achar um brasileiro que fala inglês para vir para cá, para essa região. Aí ele virou para a Apple e falou assim, mas quando vocês foram para o Brasil, vocês não falavam nada em português. Então, isso foi como um clique, assim. Muitas vezes a gente fala, mas como para ministrar nos Estados Unidos, eu tenho que ou ministrar só para brasileiro, ou eu não ministro, mas... E aí eu comecei a pensar, interessante, eu cresci num lar evangélico também, eu me lembro, muitos pastores americanos ou de outros países, eles pregavam com sotaque tão pesado, mas pregavam o evangelho. E eu fico pensando, é a hora dos brasileiros pararem de ter medo e faz o que vocês têm feito. E exatamente isso aconteceu conosco, né? Na primeira instância, nós atraímos os filhos dos imigrantes. Então, eu posso falar assim, nos primeiros 5 anos da igreja de língua inglesa, nós vimos os filhos dos imigrantes já aqui no país, e a nossa igreja ficou muito jovem. Só que alguns desses jovens, eles vieram à nossa igreja quando eles estavam formando no ensino médio, no high school. Hoje são homens casados, né, constituíram famílias, estão no mercado de trabalho, e nossa igreja também avançou com eles. E com o passar do tempo eu percebi exatamente isso, o meu sotaque, né, o meu inglês pesado, que ainda carrega ainda o sotaque brasileiro dentro do inglês. É muito interessante porque às vezes, no começo eu tinha isso por ofensa, eu começava a conversar com uma pessoa e às vezes eu só falava uma palavra, hello or hi, e imediatamente a pessoa falava assim, de onde você é? Eu tinha vontade de falar assim, I'm from Michigan, or I'm from Illinois, só para colocar, mas imediatamente meu sotaque estava numa só palavra, a pessoa conseguia perceber, mas nunca foi para discriminação, pelo contrário, era uma atração, isso começou a acontecer também conosco. Nós temos dezenas de famílias na nossa igreja, vindas de todas as partes, não só da Latinoamérica, brasileiros também, mas aqui mesmo dos Estados Unidos, vindo do norte, há uma migração muito grande, né? Aqui para a Flórida, nós estamos experimentando. Não é só. Fenômeno, né? É um fenômeno, né? Os californianos mudando para cá, né? Eu vi hoje até uma reportagem um dia desse do governador falando propaganda. Por favor, voltem para Califórnia. Tá todo mundo vindo para a Flórida. Eles têm chamado a Flórida Nova Califórnia, né? Nós temos praias maravilhosas, um clima muito parecido, né? Mas o Senhor tem realmente abençoado esse estado. Nós estamos aqui para ser não só espectadores, mas protagonistas desse mover. Deus tem feito algo interessante, maravilhoso aqui, não tem? Isso é Eu percebo isso, né, pastor? Assim, uma nova... Eles falam que, pelo menos na nossa região, são quase 35 mil famílias mudando para cá cada ano na nossa região sudoeste da Flórida. Essa é a última vez que eu ouvi. E é perceptível ver isso, né? Hoje mesmo estava andando no parque com a minha esposa, eu estava ouvindo Creole, né, que é essa versão francesa ali do Haiti, ouvi alemão passando por mim, Sim. vi espanhol e vi inglês. Então, really a melting pot, né? Uma mistura de muitas origens aqui no sudoeste da Flórida. Eu acho que não é só do sudoeste da Flórida, eu acho que é todo o estado. Eu tô impressionado com o que eu tenho visto. Deus está... interessante que o avivamento parece que tem uma característica diferente do que a gente espera, né? Não estou falando que tem avivamento, mas parece que é algo diferente. Parece que o Senhor está atraindo e algo vai acontecer
que a gente nem tem ideia. Queremos E eu isso. estou empolgado com isso. A gente tem pouco tempo, mas eu queria te perguntar algumas coisas aqui Amém. rapidinho, te aproveitar que você está aqui e vamos lá. Tem um assunto que está no meu coração, quando eu pensei que a gente ia sentar junto. Está em Josué, capítulo 1, versículo 14. Quando Deus vira para Josué e fala: Uhum. Josué, chegou a hora de conquistar a terra. Chegou a hora de entrar, Moisés morreu e eu te separei. E eu voltei a estudar, eu estudei dei uma matéria chamada Possuindo a Terra, Hum. quando eu dava aula no seminário, e uma das coisas que foi muito forte é o livro de Josué. E nessa última semana o Senhor me levou de volta para ele. E quando o povo de Israel estava para possuir a terra, 40 anos antes, três tribos, uma tribo de Rubem e as outras meia tribo, né? Eles falaram: olha, a gente vai conquistar a terra antes, mas quando chegar daqui a 40 anos, né, eles nem Uhum. sabiam, quando chegar a hora dos outros conquistarem, vocês também vão ajudar o próximo que vai conquistar. Vamos ser um só Vão ser exército. um só exército. E no versículo 14, Josué está falando para essa tribo, que Uhum. muitos anos atrás tinha dado a palavra que ia ajudar os outros a conquistar. E ele diz assim: olha, as vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Uhum. Vós, no entanto, todos os homens eu amo essa tradução, Uhum. capacitados para a guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e auxiliares. Eu não quero, né, ser teológico aqui, mas a frase que veio muito forte para mim é: todos aqueles que são preparados, capacitados para a guerra, que estão prontos, que estão treinados, que estão equipados. E um versículo veio na minha mente: é bendito seja o Senhor, Salmo 144. Uhum. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Eu amo isso. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra Muito e bom. meus dedos para a batalha. Eu queria tirar uns minutos. Eu sei que vocês têm uma escola Sim, que eu lembro que está sendo reativada de novo e vai começar. sim. E eu queria que, por isso que eu pedi, vamos fazer alguma coisa, porque deve ter alguém aí que vai assistir isso, que vai pegar fogo e falar: não, eu quero fazer parte dessa escola. E quando eu estava lendo isso, pastor, sabe aquela coisa que saltou esse versículo. Moisés falou: olha, alguns vão ficar aquém do Jordão, mas os capacitados e treinados, a gente precisa deles para a próxima Hum. onda. A gente precisa deles. Então, a sensação que eu tive é que o Espírito Santo quer realmente que nós venhamos investir em capacitar jovens, Aleluia. em capacitar uma geração. Uma das mensagens que eu mais tenho pregado, na verdade, é um dos capítulos de um livro que nós temos terminado, que fala sobre é tempo de instruir. Uhum. Então, quando eu penso na escola de vocês, eu quero que você fale um pouco sobre ela, meu coração queima, porque é como assim, é a hora certa. Amém. É hora de instruir uma geração, é hora de capacitar uma geração, e é hora de deixar o Senhor adestrar as nossas mãos e os nossos dedos para a batalha. Então, Amém. fala comigo um pouco sobre isso. Pastor Júlio, o texto de Josué, ele é muito especial para mim, por várias razões, eu vou só pontuar dois momentos. Primeiro, quando eu fui desafiado nessa igreja que eu falei que me enviou, a Igreja Hebron, nós plantamos essa igreja, fui desafiado a assumir o ministério com jovens na época. A rede na qual nós plantamos, a rede de jovens, nós, né, demos um apelido para ela, Possuidores da Terra, baseado em Números 23, em que Josué e Caleb diz: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor já nos deu. E nessa época, eu servia na igreja em todas as necessidades que tinha. Né? Eu servia na parte de. A gente não tinha social media nessa época tanto quanto era hoje, mas no início, né, de gravações, limpeza do prédio, literalmente armava a estrutura do prédio, que então era móvel, a gente andou de tendas um tempo, ministrava, fazia acampamento, nós não tínhamos restrições. Nesse tempo em que eu servi os meus líderes, os meus pastores, quando eu deitava água nas mãos desses homens de Deus, eu não sabia que eu estava sendo treinado, que eu estava sendo ministrado na formação que um dia eu seria enviado. Servi o meu pastor por 14 anos, não foram 14 dias, não foram 14 semanas, foram 14 anos, e ele me enviou depois desse tempo. Eu acredito que tem essa geração
A nova geração, quem está nos ouvindo sabe disso, nós vivemos numa enxurrada de informações. Alguém disse que entre até o início da história humana, até 1845, o conhecimento humano podia ser medido em torno de 3 centímetros. Entre 1845 e 1945, esse valor dobrou. Agora nós tínhamos 6 centímetros. Mas 1945 até 1975, a altura seria o dobro do Cristo Redentor. Uau! Depois de 1975, não se pode medir o acúmulo de conhecimento. Informação. Então, conhecimento, os nossos jovens dentro da igreja têm tido. Eles têm tido acesso a todo tipo de pastores, teólogos, ministros da palavra, de todas as formas. Mas será que eles têm sido treinados? Porque um treinamento tem a ver com o que Josué fez com Moisés. E a abertura do livro de Josué começa assim, que o servo de Deus, Moisés, morreu, mas o servo de Moisés iria assumir. Isso. Nós sabemos como termina o livro de Josué. Termina o contrário. Esse servo de Moisés agora é considerado o servo de Deus. O primeiro capítulo começa Josué, o servo de Moisés. Mas termina dizendo Josué, o servo de Deus. Ninguém se torna servo de Deus sem primeiro ser treinado servindo alguém. Então nós queremos, obviamente, essa escola que nos ajudou, inclusive, a plantar a nossa igreja, tem a ver em inserir esses jovens no ambiente em servir. Servir a igreja servindo pessoas. Porque não tem essa desassociação, né? Tão comum hoje, né, na vida online, que eu estou servindo a Deus de alguma maneira, eu estou envolvido na obra. Tá, mas quantas pessoas estão ao seu redor? Quantas pessoas você pode dizer que de fato você ministra? Você é um discipulador, você é um disciple maker. Não. Eu faço. As pessoas. Não. Você tem que ter pessoas, você tem que ter endereço, tem que ter nome, pessoas que você edificam de fato, que você consegue dizer que caminha com você. E sempre são esses 3 níveis, né? Todo homem de Deus tem que ter o seu Paulo, tem que ter o seu Barnabé e tem que ter o seu Timóteo, né? Eu acho que toda mulher de Deus tem que ter também da mesma maneira, Sim, né? Essa pessoa em que você é inspirado, como Paulo, uma pessoa que é o seu parceiro ministerial, como Barnabé, mas certamente você também precisa de um Timóteo. A sua vida ministerial passa por esses 3 níveis. Então, nós percebemos isso também em Josué, né? Ele tinha o seu Moisés, ele tinha o seu Caleb, não é mesmo? Verdade. E ele tinha agora essa nova geração de líderes que ele precisava treinar, que ele precisava ministrar, os seus Timóteos, né? Então, nós queremos, não só na escola, passar conhecimento, e por isso é uma escola interna de 1 ano, é um programa de 1 ano, para promover esse tipo de treinamento. Porque conhecimento, os nossos jovens podem fazer seminário hoje online, escola teológica online, tem muita coisa boa, né? Mas eu estou falando de discipulado, nós estamos falando de mentoreamento. Então, esse mentoreamento fala de caráter, fala de ensino. Isso é muito bom. É inserir a pessoa no que de fato implica em plantar uma igreja, né? Nós estamos celebrando 10 anos. Se você me encontrar domingo de manhã, e eu sei que nós temos discípulos aqui na sala, você não vai me encontrar na minha sala fechada. Você vai me encontrar plantando a igreja. Eu estou de luva na mão e às vezes eu estou limpando áreas que, infelizmente, os meus voluntários não prestaram atenção. Mas eu quero trazer aquela primeira impressão fundamental para a pessoa que está vindo pela primeira vez num prédio de igreja. E que vai fazer, como nós conversamos há pouco, uma inspeção primeiro. Ou vai achar uma lista de desculpas para não voltar. Eu quero tirar, na medida do possível, todas as possibilidades de desculpa para essa pessoa não voltar no meu prédio de igreja, para participar da vida de Deus, da vida da igreja. Então, enfim, eu acho que esse texto, né, de Josué mostra que um treinamento ele vai muito além de informação passada. Por isso tem que ser homens armados, homens que foram treinados, né, sabem usar, né, as armas, foram expostos à vida da igreja em todas as suas nuances. E não só apenas o que muitas vezes é projetada pelas câmeras, apenas a igreja que acontece do palco. A igreja acontece em tantos outros bastidores que quem não participa disso não sabe as armas que a igreja tem. Amém, amém. Eu creio que eu acho que é uma das maiores necessidades hoje. E como você falou, parece que nós temos tanta informação. Você aperta o botãozinho, você recebe informação, recebe escolas boas ou não boas, mas eu acho que essa formação, onde forma o caráter, a pessoa, onde ela se torna um servo, porque você está falando uma coisa interessante, quando que você para de servir? Né? Quando que você vai parar de limpar
o que precisa ser limpado, né? O que precisa ser limpo no lugar, né? Eu acho que o chamado da liderança, eu particularmente creio que Deus está trazendo uma graça de maturidade para a igreja, onde nós entendemos que não tem aquilo, eu formei, agora eu não preciso servir mais, eu vou servir. Eu acho que nós precisamos capacitar homens assim, porque é como se o senhor falasse, eu quero que vocês vão para frente, mas eu preciso de homens capacitados. Assenta e capacita. Interessante que há uma certo estereotipo que você fala, não precisa ser treinado, não precisa ser equipado, é só rebebé, aquela coisa toda, Uhum, né? Mas se você for para as escrituras, você vai perceber, Paulo tinha Gamaliel, uhum, muitos homens na Bíblia tiveram o tempo de serem capacitados, de sim. serem treinados, de serem preparados. Agora, me fala um pouco prático da escola. Tem quem ao nos assistindo que fala, como que eu faço para ir para essa escola? Eu moro do outro lado dos Estados Unidos, ou Sim. moro no Brasil, Nossa, ou nosso alvo na Europa. nós queremos alcançar os jovens que estão nessa janela de decisão profissional e até mesmo ministerial. Decisões que vão implicar muito da sua vida como adulto. Então, nós estamos falando de formandos do high school, ou seja, de ensino médio, até o seu segundo ano de faculdade, que seria o seu associate degree. Você ainda está nessa janela de tempo de decisão, de direcionamento profissional e ministerial. Nós entendemos que eu fui chamado nessa época, eu tive convicção que eu era pastor nessa época da minha vida, mesmo estudando duas faculdades nessa época, eu fazia duas faculdades, faculdade de Física e faculdade de Engenharia Civil. E por que eu fazia duas? Porque eu não sabia, né, onde o Senhor me levaria. Uhum. Né? No final, eu descobri que eu seria, na verdade, um construtor de igreja. Se eu soubesse, podia ter. Mas né, eu creio que nós podemos equipar os nossos jovens com ferramentas, com exposições também na igreja local. Nós somos uma igreja em plantação, ainda me considero uma igreja em plantação, mesmo depois de 10 anos, porque nós estamos sempre avançando, crescendo. E, obviamente, a oportunidade aqui nos Estados Unidos, né? Ser exposto à própria língua inglesa, querendo ou não, é a língua do mundo, é a língua mundial, né? Então a Você escola é falar toda em é inglês. 100% língua inglesa. Então, o jovem não precisa ser fluente na fala, mas ele tem que ter uma capacidade no inglês avançado para entender, porque as aulas são Então 100% em inglês. suponhamos que nós temos um jovem que entende o inglês, mas não é fluente em falar. Ele vai desenvolver Ele essa vai fluência desenvolver na nesse um própria ano. classe. Tem um Né? mentoreamento, ele vai Exatamente. E melhorar até mesmo porque nós vamos expor ele a momentos de pregação, liderança do pequeno grupo, né? Obviamente com toda a proteção e suporte, mas ele vai se expor a isso também, né? E a própria igreja tem muita paciência nesse processo, porque a nossa igreja local, ela vem desse background, dessa origem, de ver pessoas aprendendo inglês o tempo todo na nossa igreja. Então, é uma experiência muito boa. Todos os jovens que passaram pela nossa igreja, por esse seminário, foram 7 anos, nós tivemos esse seminário, 7 anos tendo ele, nós depois trancamos ele, eu continuei tendo aula, seminário noturno, né, que são 2 anos do nosso programa. Mas eu sempre amei essa experiência e estava ansioso para voltar a ter, e finalmente o Senhor nos deu graça agora de um glória prédio, a uma Deus, estrutura aquela estrutura extraordinária, fenomenal. né, e finalmente agora nós podemos hospedar de novo os nossos alunos, né, e recebê-los Então para eles essa vêm, eles formação. ficam internos, são Internos, treinados, é a duração de um ano o um ano. curso. Um ano. Uhum. Se o jovem veio enviado por alguma igreja local, às vezes patrocinado pelo seu pastor, nós temos um compromisso que esse jovem tem que servir a sua igreja local depois de um ano Se por ele é mais da um ano. cidade, ele volta para sua Ele própria tem que igreja. voltar. Mesmo, mas o pastor, eu sinto vontade de caminhar com vocês aqui no sudoeste da Flórida. Não tem problema, mas você vai voltar e vai servir o seu pastor local. Depois de um ano, você pode depois falar com ele. Muito bom. É uma maneira. Esse é um compromisso que nós fazemos com todos os pastores que enviam seus alunos para ser treinados, né? Eles são mandados de volta, né? Eles Muito não bom. têm opção de ficar aqui. Não Isso tem é opção de muito ficar bom. aqui. Nós Isso é muito enviamos bom. eles de volta. Muito bom. Então é uma experiência interna, né? As aulas são de terça a sexta-feira, sábado e domingo, vida da igreja. Durante a semana, o noturno, eles vão estar envolvidos também no Ministério Infantil, que hoje é um dos grandes braços evangelísticos da nossa igreja. Nós alcançamos crianças e pré-adolescentes indo até eles, mesmo que os pais não são crentes. Temos hoje 17 grupos pequenos com crianças em que os pais não são crentes. Uau. Em neighborhoods que são totalmente, em vizinhanças que são totalmente muçulmanas, hindus. Nós temos célula lá dentro, temos grupos pequenos lá dentro. Já Uau. fomos expulsos, já fomos perseguidos. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não têm ideia. Justamente porque é um país livre, a gente tem todo tipo de origem. Às vezes tem vizinhanças inteiras que são hindus, que são muçulmanas, né, que são coreanas,
Nós já tivemos todas essas experiências. É missão mesmo, é Glória a Deus. experiência missionária Vocês têm um mesmo. trabalho nas faculdades também, não tem? Hoje nós temos 5 grupos pequenos dentro do campus principal, né, na universidade chamada Florida Gulf Coast University, FGCU, em que nós contamos também com os estudantes que estão estudando Que lá. legal. É uma Que grande legal. bênção. Me fala, se alguém quer entrar nessa escola, o que ele precisa fazer agora? Ele precisa entrar no nosso website, é super simples, Vine, Southwest Florida, Vine, swfl.church. Então, Vine, se você colocar no Google Vine, Fort Myers, você vai nos encontrar, e lá no nosso website você vai encontrar na página principal tudo que você precisa saber sobre o seminário. Sobre o seminário, pode entrar. E quando que começa o seminário? Queremos esse ano? começar agora em setembro, a nossa turma está Então começando dá em tempo setembro. ainda para a pessoa correr. Dá tempo, a gente vai, se for pessoas que estão nos ouvindo do Brasil, outras partes do mundo, nós vamos facilitar o seu processo de visto, enviando carta de recomendação para o seu processo de visto. Nós te orientamos durante todo o processo. Não, que legal. Olha, isso é bênção demais. Eu acho que Deus vai fazer algo maravilhoso. Muitos jovens precisam ser preparados para essa hora e treinados para essa hora, para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que o Senhor vai fazer. Então, se você é uma dessas pessoas que queima para ser capacitado, para ser preparado, nós marcamos exatamente esse podcast para falar só sobre essa escola. Porque nosso coração está queimando de ver jovens sendo preparados, ver jovens sendo equipados. E a última pergunta, e os professores? Tem muita heresia com os professores? Meus professores são o próprio pastor Judson, eu mesmo, eu, pela graça de Deus, sou mestrando em divindade, né, com ênfase em ministério cristão. Temos plantado igreja, essa na verdade é a minha 4ª igreja plantada. Homens de Deus como pastor Judson, pastor Tom, né, um grande pai espiritual na família e tem abençoado a nossa cidade, além dos nossos próprios professores aqui da nossa igreja local. O conteúdo teológico, nós fazemos todo o panorama, obviamente, de todas as escrituras, mas a ênfase principal tem a ver com discipulado, plantação de igreja e liderança. Muito bom. Esses são os 3 pilares Discipulado, principais. plantação de igreja e liderança. Essas são as ênfases Discipulado, plantação de igreja e liderança. Muito bom. É uma experiência fenomenal. Eu acho que se você está assistindo, ora, busca Deus, se engaja nisso, conversa com seus pastores, com a sua liderança. Eu acho que a experiência, até para muitos jovens brasileiros que querem passar um ano antes de entrarem na faculdade, ou estão indecisos, ou já estão na faculdade, ou estão preparando. Tivemos tantas experiências boas, exatamente nesse perfil, né? Jovens que estavam ainda no primeiro ano de faculdade, aí começam a ser seduzidos, confundidos com tanta informações erradas, né? Agendas que hoje infiltraram dentro das universidades, né? Você, pai, às vezes está ouvindo esse podcast e você está preocupado com isso, porque há de fato, irmãos, uma agenda que conspira contra a vida de Deus, os valores da família. Você pode, às vezes, nos procurar e nós vamos conversar com seu filho, vamos passar por um processo de seleção, obviamente, ele tem que ser recomendado pelo pastor local, mas nós queremos, em primeiro lugar, que ele tenha uma experiência pessoal com o ministério e com o chamado dele. Uma vez que esse jovem tem essa marca, ele pode ser enviado para qualquer faculdade. Ele não vai lá apenas como estudante. Ele vai como agente do evangelho. É diferente. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir o pessoal para escrever no vídeo o site de vocês, para as pessoas entrarem. Vai ser um privilégio. Se você vai vir para Southwest Florida, ser treinado aqui, violento. Um dentre os milhares que estão mudando para cá para um ano de ser preparado e equipado. Seja bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Faz uma oração aí pra gente, Amém. pastor, abençoando esses jovens, abençoando essa onda que o Espírito Santo está levantando de homens capacitados para essa hora. Amém. Vamos orar. Senhor, nós cremos em um levantar de um mover genuíno de Josués e Calebes. Amém. Homens que foram treinados enquanto serviam. Homens e mulheres, ó Deus, que foram chamados no campo, enquanto serviam a igreja local, a noiva, aquilo que o Senhor morreu em favor, o Senhor se entregou pela tua igreja. E por isso, Senhor, nós também estamos dispostos a essa entrega. Eu oro para que cada jovem, pai, pastor que esteja ouvindo, está percebendo uma oportunidade ministerial de levantar uma nova geração de homens capacitados, treinados, armados, ó Deus, que sejam, ó Deus, liberados, que portas se abrem, que conexões divinas aconteçam em relação ao processo de visto, processo financeiro,
que o Senhor possa abençoar. Nós declaramos, ó Deus, que esse podcast vai alcançar dezenas e até centenas de pessoas, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa geração. Queremos não apenas ouvir falar do que o Senhor fez no passado, queremos ser protagonistas Amém, desse grande Jesus. mover da nossa geração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor Rafael. Amém, Nós vamos Deus, fazer obrigado. mais uns podcasts, Com aí, bater um certeza. papo. Nem conversando da minha Nem história. conversamos da história direito. É rápido demais. Olha, não esquece de subscrever aí, subscribe, apoie o like aí. Eu tô virando youtuber, você Come sabe on. disso. Tô virando youtuber Very agora. good, very Apoie good. aí o like aí. E se você lembra de algum jovem que precisa ouvir sobre isso, manda para ele, manda para alguma pessoa para ouvir. Deus abençoe a sua vida, nós abençoamos a sua vida. E muito obrigado por estar junto conosco aí. Um beijão.